Vamos convidar agora Mário Vieira, que é diretor executivo da Habitat para a Humanidade no Brasil, engenheiro civil com pós-graduação em administração de empresas pela Universidade Mackenzie e capacitado como consultor em mobilização de recursos no The Giving Institute, a AFRC, nos Estados Unidos, em 2005. Após 18 anos dedicados à construção pesada junto à iniciativa privada, considerou que era possível disponibilizar sua experiência profissional e pessoal para organizações do terceiro setor. Nos últimos 15 anos, atuou na gestão de informática, de ONGs e foi diretor de operações do Comitê para a Democratização da Informática por 8 anos, diretor executivo do programa Conexão, voltado para a capacitação profissional de jovens para o mercado de trabalho, por 2 anos e desde julho de 2013 é o diretor executivo da Habitat para a Humanidade Brasil, em São Paulo. Mário, seja bem-vindo. Boa noite, boa tarde, boa noite, né? A gente nem sabe direito, mas queria começar agradecendo o convite aí do Arquifuturo para poder trazer um pouco do nosso trabalho aqui, na figura do Tomás, da Marisa. Para nós é um prazer poder dividir um pouco da nossa paixão, dos assuntos que a gente vive todos os dias da nossa vida. E eu também, como Fernando, aliás, eu vou retomar um pouco o Fernando, porque hoje a gente falou aqui sobre soluções fantásticas. Aliás, é até bom a gente falar um pouco no final, porque já falaram um monte de coisas, assim, facilita o nosso trabalho também, né? Mas a gente falou de diversas soluções aqui, mas eu vou retomar um pouco a questão interna das casas, que é um pouco do trabalho do Habitat. Só contando um pouco quem é Habitat para a Humanidade, né? Nós somos uma organização totalmente sem fins de lucro, que entende que a moradia é um direito humano fundamental. A nossa visão é um mundo onde todos têm um lugar adequado para morar. Nós estamos hoje em todos esses países, são mais de 70 países, nós temos 40 anos de existência e quase 10 milhões de pessoas atendidas durante esse período. Esses números são agora do fechamento do nosso ano fiscal em junho de 2016. No Brasil, nós estamos atuando desde 92, mas muito provavelmente vocês não ouviram falar de Habitat, porque tinha um foco na construção em casas completas e depois, mais recentemente, em melhorias. E nós somos uma organização aqui no Brasil de abrangência nacional. Nós estamos em todos esses 5 estados com escritórios, mas trabalhamos no Brasil todo. Bom, eu queria trazer aqui, dentro desse mundo todo que a gente está falando aqui, desde de hoje à tarde, principalmente nessa mesa, que eu acho que foi muito bem montada, porque traz a discussão da assistência técnica em diferentes níveis. No nível de uma empresa como a Vivenda, no nível nosso, que é de uma organização não governamental, e também a gente vai ouvir, acho que daqui a pouco, a experiência do governo. Então, acho que é ótimo para a gente ver que todo esse trabalho, como é que isso se combina. E vou focar, essa aqui é uma foto de Heliópolis, onde a gente tem um trabalho grande, já desenvolvido há 3 anos lá, nessa questão do déficit qualitativo. Nós não vamos tratar aqui do déficit quantitativo, tá? Bom, segundo, isso não é novidade, já falamos hoje aqui, 6% da população brasileira vive em condições precárias de habitação. Isso nós estamos falando aí, no mínimo, em 11 a 12 milhões de habitantes. 72% das faltas de criança na escola são causadas por problemas de saúde. E esses problemas de saúde, normalmente, são por questões respiratórias, são por questões da má conservação da casa, do local onde elas vivem. Um outro dado interessante é que 25% dos casos de internação por traumatismo craniano são causados por queda na laje. E aí eu estou falando em criança, mas também estamos falando em adulto. Tá?
E 43% dos alunos não realizam a lição de casa de forma adequada, que não realizam, né, eles têm um desempenho pior. É muito comum, existem estudos feitos sobre isso, onde as crianças não têm um local nem para guardar o material escolar. Como não tem um lugar para guardar, guarda em qualquer lugar. Se guarda em qualquer lugar, não é importante. Se não é importante, o estudo vai ficando para trás. Isso é comprovado, tá? Bom, isso sem falar em questões de acesso para cadeirantes, pessoas da terceira idade, acessos públicos. Não sei como é que um gestor público deixa construir uma escada como essa, né? E aí você tem ainda questões de casa com mal conservação, problemas térmicos, casa com superlotação, problema de inundação, de enchente, enfim. A gente podia fazer um seminário só das precariedades todas que essas casas nas comunidades estão sujeitas. Eu vou mostrar um vídeo bem rapidinho de 3 minutos. Essa é a Angélica da Silva. Eu só queria mostrar para vocês. Aqui é um corte da casa dela. A casa dela tem 4 pavimentos, e ela viu uma oportunidade de comprar um cômodo do vizinho, que estava vendendo. Então, há 5, 6 anos atrás, ela fez esse investimento. E ela já começa contando a história dela. Tenho aqui, agora os meninos que vai sofrer, né? Aí, quando eu tava com o joelho bom, aí eu já jogava o corpo pra cá, né? Agora eu tenho que fazer isso, esticar assim e poder puxar ele para ele poder subir aqui. 6% da população, segundo o IBGE, vive em assentamentos precários, né? Então, apesar de muitas vezes essa precariedade não ser tão explícita, quando a gente entra na casa de uma família, em comunidade, a gente pode ver o quanto a ausência de recursos e a ausência de orientação técnica é prejudicial para a qualidade daquele ambiente, né? Quando a gente compramos lá embaixo e aqui. Aí depois meu esposo pegou e fez a parte de cima e deixou aquele outro quarto lá em cima pela metade. Eu nem convido as pessoas para vir na minha casa, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha dessas portas, eu ainda não consegui, né? Por uma porta. Eu tenho vergonha da pintura. Esse pedaço pequeno é a cozinha, ali o banheiro, o quarto, né? Aqui é o quarto, no caso. Aí eu e meu marido aqui, e ali as crianças, a gente puxa a parte da cama dela ali. Aí o quarto já era. No meu caso, eu só moro lá embaixo, num quarto e cozinha, e com 4 pessoas, né? Então é muito apertado. Então, assim, o sonho mesmo era fazer esses 2 quartos aqui para dar um espaço maior lá embaixo. Eu sempre passei aqui pela comunidade, mas a gente nunca entrei dentro da casa das pessoas. Assim, a minha primeira semana como técnico da Habitat foi um choque, né? Que você começa a ver umas realidades completamente diferentes da que você tem. E você poder mudar essa realidade, você poder mudar um pouco disso da vida das pessoas é muito legal. Quando eu casei, eu trabalhava registrado, meu marido também, a gente tinha aquela vida assim, pagava aluguel, não sentia tanta necessidade. Aí a partir do momento que eu tive meu filho especial, que a gente, teve que parar de trabalhar, aí foi quando a coisa apertou. Aí foi quando a minha sogra deu esse pedaço aqui do quintal dela pra gente construir para sair do aluguel. Então a gente morava ali embaixo, no quarto e cozinha mesmo, para não pagar aluguel. Os profissionais eles são aqui da comunidade mesmo, os meninos moram aqui e a gente trabalha com uma empreiteira, que é quem contrata esses meninos, e aí a gente divide eles nas obras. A gente faz mais ou menos umas 5 obras por semana, 5 reformas como essa daqui por semana. Aqui foi a janela que foi trocada, e essa porta, e a massa corrida nas paredes, no teto, e o grafiato, que não foi feito nenhuma obra, só na minha casa, né? Antes do projeto era tudo cheio de mofo, muito, eu falei para as meninas, tinha barata, tinha rato, tinha até aranha, um monte de bicho tinha aqui, tanto mofo que era.
Em primeiro lugar, a base de tudo é a família, né? E um conforto para mim, para a família, para as meninas, para o meu esposo também, né? Que ele agora é cadeirante e ele não consegue fazer nada só, então ele precisa do conforto na casa, né? Ai, sou muito emocionada. Enfim, gente, não sei se deu para ouvir bem daqui, eu não estava ouvindo, mas ela conta, são 3 histórias dentro das muitas que a gente tem aí com as famílias. Mas aqui tá a casa da Angélica, que a gente viu, aquela casa que tem, lembra que tinha 4 pavimentos, né? Os 4 pavimentos estão aqui numa área de 2,5 por 4, tá? São 4 pavimentos em 2,5 por 4. Essa é a realidade. Está aqui a escada da casa dela. Reparem aqui no detalhe que o pé é maior do que o piso do degrau, né? Dá para ver aqui, né? E aqui é o buraco. Lembra que eu falei que ela viu uma oportunidade de comprar um cômodo a mais? Ela comprou o cômodo, quando ela quebrou a parede, ela viu que estava em desnível. Então, durante 5 anos, ela, para entrar na cozinha dela, ela abaixava nessa entrada, que tem 80 centímetros aqui de diâmetro, para entrar na casa dela. E aqui é o depois. Na verdade, essas fotos foram tiradas um pouco antes do final, e a gente sempre brinca, eu conheço o Fernando já faz algum tempo, que as nossas apresentações muitas vezes podem ser trocadas, porque as fotos são sempre iguais, do antes e do depois. Então, eu trouxe aqui um modelo. As grandes precariedades estão em cobertura, telhado, laje, falta de impermeabilização, escada. Escada, para nós, é um grande problema. Casa com criança, casa com pessoa de idade, e tinha uma escada como aquela. E é por isso que a gente acha que a assistência técnica é o que faz a diferença realmente para essas famílias. Então, assistência técnica construtiva, dado por técnicos, por engenheiros ou por arquitetos aqui, é o que faz a diferença. Eu acho que a gente não pode aceitar projetos que não valorizem assistência técnica, porque senão a gente vai continuar perpetuando os erros. E tem uma verdade, gente, que está acima de tudo isso que a gente está falando. Essas casas foram construídas pelas famílias há 30, 40 anos, tem famílias que estão lá em Heliópolis há mais de 40 anos, e elas vão continuar construindo. Então, eu sou falamos na mesa anterior aqui, a gente ouviu a respeito de autoconstrução, super favorável à autoconstrução, desde que tenha a orientação para que essa autoconstrução não vire um problema que remedie e não solucione definitivamente o problema. Um outro ponto importante é assistência técnica social, entender a necessidade da família. Às vezes nós somos procurados por famílias que querem fazer, não sabem a melhor solução, ou não identificam a precariedade. O acesso ao crédito, infelizmente, a gente tem um produto caro para uma parcela da população. Nós estamos falando aqui de base da pirâmide, para uma população de baixa renda. Então, o crédito é caminho crítico nessa solução. Se não tiver uma solução de crédito para essas famílias, elas não conseguem pagar a solução. Diferentes complexidades, então, telhado é mais complexo, escada é mais complexo, e são realmente as obras que todas trazem um impacto positivo, mas essas maiores acabam impactando mais. E um trabalho intenso com todos os stakeholders, loja de material de construção, aí eu podia usar até o slide do Fernando lá. Loja de material, pedreiros, comunidade, a gente faz capacitação com a comunidade, enfim, tem uma série de estratégias para envolvê-los. Agora, como é que a gente está escalando num modelo sustentável? Que nós não somos uma organização com fins lucrativos, mas nós somos uma organização que tem que se sustentar, né? Então, na instalação de uma célula que justamente oferece dentro da comunidade assistência técnica construtiva, acesso ao crédito, fornecedores que sejam cadastrados e que tenham um bom trabalho reconhecido. Então, fornecedores de mão de obra, de material e informação. Educação financeira para entender como poupar e como pagar o crédito, formação profissional, e tudo
com a organização local no meio. Uma coisa importante que a gente falou um pouco mais cedo aqui também é a lógica de mercado. Não adianta a gente construir um modelo que não esteja dentro da loja de mercado. O que eu quero dizer com lógica de mercado é a questão de um espaço que respeite, são materiais comprados a preços de mercado, a mão de obra é a preço de mercado, e tudo isso tem que girar dentro de uma lógica, né? Na visão de futuro, você pode replicar esse modelo com diferentes atores. Então, quem dá o crédito aqui em São Paulo pode ser uma pessoa. Quando a gente estiver trabalhando no Rio de Janeiro, uma organização de microcrédito, que nós trabalhamos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia ou no Amazonas, pode ser outra organização de crédito local. A mesma coisa com relação aos outros aliados. Esse modelo, já encerrando, tem uma figura importantíssima, que é o agente de melhorias habitacionais, onde ele é muito inspirado no modelo de agente de saúde, que conhece, é da comunidade, é capacitado por nós, e que conhece as necessidades ali, e é reconhecido pela comunidade como uma pessoa que pode ajudá-los. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas como que a pessoa vive numa casa nesse estado e ela tem uma TV de tela plana de 70 polegadas, tem carro na garagem, tem smartphone? Porque é mais fácil ela comprar a TV de 70 polegadas do que reformar o banheiro dela. Ela não sabe, para fazer a reforma é mais difícil. A TV de 70 polegadas, ela vai lá nas Casas Bahia, ela faz um crediário, ela paga aquilo mensalmente, ela chega em casa, pluga na tomada e está resolvido o assunto. Agora, resolver o problema da habitação é muito mais complexo do que isso. Então, o agente de melhoria, ele tem aí, ele mobiliza a comunidade, ele dá informação geral. Veja bem, o agente de melhoria não dá assistência técnica, ou ele até dá para as coisas básicas de acabamento. Então, o agente de melhorias não elimina a necessidade do profissional técnico, mas ele é um facilitador dentro da comunidade para atender às necessidades. O próximo passo disso é o desenvolvimento, esse aqui é o protótipo, de um aplicativo para ser usado, inclusive, para facilitar a capacitação. E, fechando, a gente teve recentemente, na semana retrasada, o lançamento do cartão Reforma, que é um cartão que visa atender aí com valores médios de R$5.000 só para comprar material de construção, e que está previsto aí um piloto para começar em janeiro. Eu, particularmente, a gente lá em Habitat discutiu bastante, a gente pode olhar esse copo meio cheio ou meio vazio, né? Olhando ele meio cheio, é a primeira vez que tem uma política pública para a melhoria habitacional. Política pública para casa nova, falamos aqui várias vezes do Minha Casa Minha Vida, e ao longo dos anos várias outras, mas para melhoria habitacional, até o lançamento desse programa não existia. É um valor significativo para materiais, a autoconstrução, como eu falei, é bem-vinda desde que assistida, e diz que vai ter um aplicativo para ajudar as famílias. Se a gente olhar o copo mais para o lado vazio, né, ele não paga a mão de obra. E Fernando falou aqui, eu vou repetir, porque as famílias, nós fazemos grupos focais na comunidade, as famílias reiteram que a dificuldade é pagar a mão de obra, porque o material, ela até chega na loja e até consegue fazer um crediário, né? E isso, um programa como esse, não dá conta. O modelo de assistência técnica não está definido. O projeto prevê, a prefeitura dá assistência técnica. Então, que nível de assistência técnica? Que nível que nós vamos entender realmente as demandas das famílias para serem atendidas, e não simplesmente chegar lá com uma solução pronta. A autoconstrução desassistida, como eu já falei, vai perpetuar os problemas. A família só pode participar uma vez. As nossas obras giram em torno de R$7.000, e isso dá para eliminar as precariedades principais, mas não resolve todo o problema da casa. Então, aqui é R$5.000, provavelmente vai resolver uma parte. E o restante, como é que fica? Enfim, e tem o aplicativo que pode jogar também contra.
Vale dizer, a gente está trabalhando, a gente participou do lançamento outro dia, a gente vai estar estamos muito alertas acompanhando isso, porque acho que é importante a nossa participação como sociedade civil. Marisa falava isso um pouco na mesa anterior, né? De estar atento e de cobrar os ajustes que venham realmente resolver os problemas dessa população com quem a gente trabalha. Tá bom? Estou à disposição para as perguntas. Obrigado.